Boa noite a todos vocês que estão presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e também a você que nos acompanha através da Rádio Cultura de Apucarana e pela internet. Queremos acolher carinhosamente também as pessoas de outras comunidades que hoje vieram celebrar conosco. A celebração de hoje está a cargo da Diaconia São Lucas. Ao comentário, Lídia, canto litúrgico, cantores da Catedral. Fará a primeira leitura, Márcia Magno, a segunda leitura, Graziele, as preces, Jair. O Evangelho será proclamado pelo diácono José Marcato. Esta Eucaristia será presidida por Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e rezemos também pelos 18 anos de existência do Grupo de Oração Sagrada Família. E também pela alma de Benedita Amorim dos Santos, falecida há 6 meses, e Maitê Colombo Moreira, falecida há 10 anos. E também ação de graças pelo aniversário natalício do seminarista José Antônio. Fiquemos em pé para receber o celebrante cantando. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia, és a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando Simão Pedro disse eu te darei, no meu reino a chave seja minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Quis o Salvador a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolher a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Vamos acolher hoje quanto? 4 crianças? E vamos ouvir a leitura da ambientação. Celebramos neste domingo a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro proclamado como fundamento da Igreja de Cristo e Paulo apresentado como exemplo de missionário do Evangelho entre as nações. O caminho de fé trilhado por eles serve de baliza para os cristãos de todos os tempos. Como os apóstolos, devemos contemplar o testemunho de Jesus para aprender a fidelidade ao Pai e ao Reino. Por isso, Pedro e Paulo são referências obrigatórias para os cristãos. O atribulado percurso de fé de ambos para desembocar no martírio abriu caminho para tantos discípulos do reino que ao longo da história caminham na fidelidade ao Mestre Jesus. Celebrá-los é reafirmar o desejo de se inspirar neles na vivência do discipulado cristão. Hoje também celebramos o Dia do Papa, sucessor de Pedro, um convite para rezar pelo Santo Padre, intercedendo as luzes do Espírito Santo para bem exercer seu ministério na Igreja.
Bem, caríssimos irmãos, poucos irmãos aqui presentes, o que é bonito é que nas missas de ontem e de manhã e às 18 horas a catedral esteve cheia. Então foi uma opção feita por todos. Hoje nós estamos então celebrando o martírio de São Pedro e São Paulo, por isso a cor hoje é vermelha, lembrando o sangue derramado por eles. Vamos então dar início à nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É impressionante ver o que os apóstolos Pedro e Paulo fizeram pela igreja, por Jesus Cristo. Eles eram homens iguais a nós. Se fizeram tanto, o que é que nós estamos fazendo por Jesus? Falamos dele, temos tempo para ele. Quando estamos em conversa com os outros, nós demonstramos que acreditamos em Jesus. Examinemos. Vamos cantar pedindo perdão. Aí está a palavra, estão palavras gregas. Kyrie significa Senhor em grego e eleison, piedade. Christe, Cristo, piedade. Vamos cantar. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando. Estamos celebrando a festa, não tanto a festa de São Pedro e São Paulo, mas a festa da ressurreição de Jesus. O Jesus que morreu por nós, ressuscitou, derramou seu sangue e agora nos salva. Vamos alegres responder a Ele, louvando-o com o canto do glória. Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai,
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Terminados os ritos iniciais, passamos para a liturgia da palavra. As leituras serão proclamadas, falarão da fé e do amor pelo Evangelho nos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro é designado por Jesus como a pedra, o fundamento da igreja. Paulo é o exemplo de missionário que oferece sua vida para que o Evangelho seja conhecido e vivido em todas as nações. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
de todos os temores. Me livrou, Senhor Deus, de todos os temores. Me livrou, Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vamos aclamar o Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, vamos aclamar o Evangelho, aleluia, 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 vamos aclamar o Evangelho, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, vamos aclamar o Evangelho, aleluia, 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 vamos aclamar o Evangelho, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão ligados a nós através da internet, não sei se a rádio está transmitindo, está? A Rádio Cultura, então a vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura. Hoje, então, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Foi ontem, dia 29. Mas como não é feriado, então a igreja celebra este fato no primeiro domingo, portanto, hoje. Como eu disse, nós na celebração estamos somente recordando São Pedro e São Paulo. Mas a estrutura que realmente nós estamos celebrando, a Santa Missa, é a morte, é o sacrifício de Jesus. Jesus que morre
Jesus que ressuscita por nós. Então hoje São Pedro e São Paulo. Vamos começar com a segunda leitura, a carta que São Paulo escreve a Timóteo. São Paulo está na cadeia, sabe que está para morrer, por causa de Jesus. Então ele está dizendo aí, a tradução que está aqui não é exata, porque a palavra chama-se libação. Quanto a mim, estou para ser oferecido em libação. O que significa isso? A libação era um ato feito pelas pessoas diante dos deuses. Então tinha lá a sua imagem do seu deus Júpiter, Netuno, sei lá quem. Na frente dessa imagem tinha uma fogueira, tinham as brasas. Então quem queria prestar homenagem a esses deuses, derramava nesta brasa, nesse braseiro, perfume, vinho, alguma coisa que produzisse então a fumaça, uma fumaça perfumada. Ah, sério hoje, né? Uma fumaça perfumada que subia então até ao nariz do Deus a quem eles estavam adorando. E São Paulo então chama essa libação. São Paulo está dizendo que ele está para ser oferecido em libação, isto é, o seu sangue vai ser derramado diante desse braseiro, diante de Jesus. Ele vai oferecer a sua vida por Jesus. E ele então, ele era um homem ele era um homem muito respeitado, um homem intelectual, tinha se preparado bem, tinha estudado muito e era uma autoridade em Jerusalém. O Sinédrio, que era o conjunto das autoridades de Jerusalém, tinham dado para Paulo carta branca, isto é, você podia fazer o que quisesse em relação aos cristãos. Portanto, um homem respeitado. Depois que encontrou-se com Jesus, esse homem mudou. Então, hoje ele está dizendo, eu trabalhei muito, eu anunciei a palavra de Deus, melhor, ele diz assim, agora está, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Isto é, Jesus me usou para levar a mensagem do Evangelho para todo canto. Eu fui instrumento nas mãos de Jesus. E ele sofreu muito por causa de Jesus. Ele escreve na carta aos cristãos de Corinto, na segunda carta, eu já li isso aqui uma vez, mas eu vou ler de novo, porque agora é festa de São Paulo, naturalmente é importante que a gente recorde aquilo que ele fez, aquilo que ele sofreu pelo nome de Jesus. Então diz assim, eu fui apóstolo pelos trabalhos, pelas prisões. Então ele não foi preso uma vez só, não. Ele foi preso várias vezes. Por excessivos açoites. Vocês sabem o que é o açoite, né? Eles colocavam então, na ponta do couro, colocavam umas pedrinhas e depois batiam. E aquilo realmente arrancava, não somente a pele, mas arrancava pedaço de carne. Então ele teve excessivos açoites. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 5 vezes 40 são 200. Menos uma são 195 chicotadas. Por que 40 menos uma? Porque a dor era muito grande, o sofrimento era muito grande, então não se podia passar dos 40. Se quem passasse 41, ia sofrer o mesmo castigo. Então ninguém batia 40, batia 39, para garantir. Imagine 195 chicotadas.
3 vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. E assim São Paulo enumera aquilo que ele sofreu por causa de Jesus. Tanto o que ele anunciou da palavra de Deus, aquilo que ele escreveu. As 14 cartas que São Paulo escreveu são cartas ricas de uma teologia, isso é, de uma mensagem divina. E ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele vai se tornar cristão depois, quando Jesus o encontra, quando ele estava indo para Damasco para prender os cristãos lá. Festa de São Paulo. São Pedro. Hoje também é o dia do Papa. Nós estamos rezando pelo Papa Francisco. Por quê? Vejam, o Evangelho de hoje nos traz aquela tranquilidade acerca da igreja que Jesus fundou. Vejam, Jesus fundou uma igreja só. Quando nós falamos em igreja, nós pensamos já nessa construção de pedra. Mas, de fato, a palavra igreja, ela tem uma outra estrutura. O que é a igreja? Ela vem de uma palavra hebraica que é Kaal. Kaal é um Q-A-A-L. É uma reunião, uma reunião de pessoas convocadas por Deus. Deus é que chama, para fazer 4 coisas. Ouvir a palavra de Deus, celebrar a Páscoa, oferecer sacrifícios e fazer orações. Então, nós somos igreja porque Deus nos chamou aqui. Porque nós somos igreja reunidos aqui, isso aqui se chama igreja, que é um ambiente que nos acolhe. Mas nós aqui somos a igreja. Então, a igreja que Jesus fundou, ele colocou como fundamento o Pedro. Primeira coisa importante é Jesus mudar o nome de Pedro. Ele chamava-se Simão. Quantas vezes na Bíblia fala de mudança de nome? 2 vezes. Uma, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque agora ele vai ser pai de um povo numerosíssimo. Isto é, eu estou criando um povo, esse povo é descendente de você, você é que é responsável então por esse povo que é meu, o povo de Deus, o povo de Israel. Por isso você vai se chamar Abraão. O neto dele chamava-se Jacó. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa. E justamente agora Israel é que vai ser constituído esse povo, o povo de Israel. Portanto, o povo filho, então descendentes de Jacó ou de Israel. É o povo de Deus. Jesus está fundando o seu povo agora. Povo, agora não somente de um povo só, mas reunindo todos os povos. E ele vai então chamar alguém para cuidar. Esse alguém então é o Simão, que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Você vai se chamar, daqui para frente, ele usa a palavra hebraica Kefas. E essa palavra é tanto masculino como feminino. Então, você não se chamará mais Simão, mas Kefas. E sobre esta Kefas, eu vou construir a minha igreja. Então, a palavra significa Pedro e pedra. Então, você vai se chamar Kefas, Pedro, e sobre esta Kefas, pedra, eu vou fundar a minha igreja, o meu povo. Você vai cuidar. Para isso, eu vou dar a chave do reino dos céus para você. O que você ligar aqui vai ser ligado no céu, o que você desligar aqui vai ser desligado no céu. Tem mais. Logo depois que Jesus ressuscitou, São Pedro estava com outros apóstolos, eles tinham ido pescar, pescaram 153 grandes peixes, quando alguém na margem tinha dito para eles: joguem, tem peixe aí? Não, não temos, não pescamos nada, passamos a noite inteira sem pescar. Joguem a rede do lado direito da barca que vocês vão pescar. E aí pescaram 153 peixes.
Aí alguém disse, é o Senhor. E era Jesus à margem. Depois que comeram o peixe assado por Jesus e o pão, etc., Jesus chamou Pedro e disse, Simão Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Então você vai cuidar dos meus cordeiros. Isto é, todos os meus cordeiros vão estar sob os seus cuidados. Em seguida, Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Todas as minhas ovelhas vão estar sob os teus cuidados. Pela terceira vez, Jesus perguntou e Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez, Simão Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Então aí está a figura de Pedro como pedra, como Kefas, fundamento da igreja, base da igreja de Jesus Cristo. O Pedro morreu, naturalmente alguém ocupa o seu lugar. E o Pedro de hoje se chama Francisco, que ele está então como pedra, como Kefas dessa igreja de Jesus. Agora vejam interessante a primeira leitura, é o tempo da Páscoa entre os judeus. Mais ou menos no ano 42, este Herodes aqui viveu entre os anos 40 e 44, chefe daquela região. Isso os historiadores nos contam, este Herodes. Deve ser, portanto, ali 42, mais ou menos, que acontecem estes fatos. Ele tinha prendido alguns membros da igreja para torturá-los. Vejam bem, a maldade, a perversidade. Já tinha mandado matar São Tiago. Agora prendeu Pedro. E ele então, era o momento da Páscoa. Tinha celebrado a Páscoa, no dia seguinte ele iria apresentar Pedro, julgar e condenar Pedro à morte. E o Pedro está dormindo na cadeia. Quantos soldados estão cuidando dele? 16 soldados. Vejam aí. Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 16. Por quê? Possivelmente porque Herodes temia que os cristãos fossem libertar violentamente o Pedro na cadeia. Mas os cristãos libertam o Pedro. Não sei se vocês prestaram atenção. O Pedro está dormindo, tranquilo, está acorrentado, soldado de todo lado. E a igreja está rezando. Antigamente não tinha igreja. Se reuniam nas casas e estavam rezando por Pedro. A força da oração da igreja trouxe esse anjo que libertou o Pedro. Para ele era um sonho. As correntes que caíam, as portas que se abriam, o portão de ferro que se abre sozinho. E ele está na rua. E aí o anjo o deixa. Continuando a leitura de hoje, vejam que interessante a emoção da libertação do Pedro. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes. Tendo-se orientado, isto é, ele estava na rua, não sabia onde se encontrava, aí foi andando um pouquinho até se localizar na cidade de Jerusalém. E aí então ele foi para a casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos, que é o que escreveu o segundo evangelho, São Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Estavam rezando, portanto, na casa desta Maria, mãe de São Marcos. São Pedro bateu na porta, no portão de entrada, e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro
E tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali fora. Estás louca? Lhe disseram. Mas ela insistia. Disseram então, deve ser um anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater na porta. Vocês não vão abrir isso aqui para mim, né? Continuava batendo. E aí então, finalmente abriram a porta. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Vejam então o milagre, a força da oração da igreja, que não vai forçar nada, somente pedindo a Deus, e Deus que vem resolver o problema, mandando o seu anjo. Então, vejam como é que nós temos que nos reunir. Não é a oração, a oração da igreja é muito mais forte do que a oração individual. Eu fazendo a minha oração, eu sou um homem pecador, fraco espiritualmente, mas quando nós nos reunimos todos, nossa oração tem uma força tem uma oração infinita, força infinita, porque quando nós celebramos a missa, não somos nós que estamos rezando, é Jesus que faz tudo. Eu sou ministro, não sou eu o sacerdote. O sacerdote é Jesus. É Ele que reza, é Ele que oferece, é Ele que pede. Por isso é que no final de toda oração nós dizemos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vos pedimos. Sempre é Ele. Encerrando, hoje então é dia do Papa, e no mundo todo, durante a missa, está sendo feita a coleta, a coleta de hoje vai ser destinada ao Papa Francisco. Neste ano, nesse dia se chama Óbolo de São Pedro, isto é, a oferta de São Pedro. Cada um então dá de acordo com as suas possibilidades, com sua vontade, livremente, mas a coleta nós vamos enviar para o Santo Padre. E o Santo Padre usa esse dinheiro, essa oferta, para ajudar as pessoas em calamidades, em dificuldades, em problemas sérios. Então ele destina esse dinheiro para lá. A mídia, a televisão, rádio, jornais não falam disso, mas o Papa sempre faz e faz de maneira discreta, sem contar o que é que está fazendo. Então, se vocês quiserem, façam essa oferta mais generosa hoje para o Santo Padre. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje é dia do Papa, vamos rezar por ele. E vamos pedir também a força que Deus deu a Pedro e Paulo, que dê também a cada um de nós para testemunharmos o seu Evangelho hoje. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, a quem Jesus colocou como pedra fundamental de sua Igreja, dando-lhe também as chaves do reino dos céus, para que, iluminado pelo Espírito Santo, congregue na unidade todas as ovelhas de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, após a ressurreição, apareceu a Pedro e se revelou a Paulo, para que ele ilumine a nossa inteligência e fortifique nossas forças, para que também nós proclamemos que ele está vivo no meio de nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus enviou o apóstolo na sua misericórdia, perdoou as negações de Pedro e o encarregou de cuidar de
isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso canto das oferendas é o número 15. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É fruto de sua terra e do povo trabalhador, o fruto de sua terra e do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, seu amor, bendito seu amor. Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, seu amor, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor. É fruto de sua terra e do povo trabalhador. O fruto de sua terra e do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, seu amor, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, seu amor, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Esta oração que nós vamos rezar agora, a oração eucarística, a número 1, é aquela que a gente rezava em latim antes do Concílio Vaticano II, antes de 1964. Aquela parte que estiver entre parênteses não é obrigatória ser dita, então nós vamos pular. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Celso Antônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Nós vamos rezar pelos vivos agora, então cada um pense nos seus familiares, quem está doente e está precisando de oração, é este o momento. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé, de modo particular, Mariette Colombo Moreira e Benedita Morim dos Santos, 6º mês. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos em vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Chegamos ao momento do grande banquete e todos os que estão na graça de Deus são convidados a participar dele.
ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, Teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos Te receber, nós Te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da Tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Cristo nosso Senhor. Queiram sentar-se rapidinho. Vai haver um curso sobre plantas medicinais lá no São José no mês de julho, 13 e 14. Me disseram que é um curso muito profissional, muito bom. Se vocês quiserem conhecer então a riqueza que existe nas plantas que estão nos nossos quintais, né, que nós perdemos, então podem participar.
as informações aqui na Secretaria da Catedral. No mês de julho, de agosto, dos dias 15 a 18, Dom Celso vai fazer a visita pastoral e a visita oficial à paróquia da Catedral. Então, são 3 dias, é uma coisa assim bastante importante e nós vamos fazer uma preparação para essa visita. São 3 dias de um tríduo de oração à noite, às 7h30, aqui na Catedral. A visita vai ser quinta, sexta e sábado e domingo. O tríduo vai ser segunda, terça e quarta. À noite nós estaremos rezando aqui. Convidamos vocês então para virem rezar conosco. Depois o senhor tem o comunicando nas mãos, eu não vou ler tudo que está aí, somente lembrando então a hora da palavra, em que estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, que esse livro que nos narra tudo aquilo que se refere aos apóstolos. E, então era isso, vai ser na próxima quinta-feira. Crianças, 2, 4, 6, 7, 8, tem uma pequenininha lá também. Vamos encerrar então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou, uma boa noite a todos. Ide em casa assistir o finalzinho do jogo. Uma boa noite a todos. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.